Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou ler um texto um pouco extenso, para aqueles que conseguirem ficar de pé, em nome de Jesus, eu agradeço. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe: absolutamente não falem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos, antes vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se opera aquele milagre de saúde. E solto eles, foram para os seus contarem tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Por bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra e os príncipes, se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque
verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram nós, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Seja Deus. Glória. Vemos no decorrer do livro de Atos a história da igreja primitiva. A igreja que era unânime, uma igreja que ajudava uns aos outros, uma igreja que obedecia à voz do Senhor. E essa igreja ela foi testemunha de tudo o que aconteceu. Ali estavam apóstolos como João e Pedro, que conheceu Jesus desde o começo da caminhada, de quando Jesus foi batizado por João Batista, até quando Jesus foi crucificado, quando Jesus ressuscitou e passou aqueles 40 dias com eles. Esta igreja, ela foi testemunha de tudo isso que aconteceu. E quando Jesus Cristo esteve com eles, Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, porque todos seriam cheios do Espírito Santo. Eles receberiam poder para pregar a palavra de Deus, operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. E eles obedeceram, e eles ficaram ali em Jerusalém, não saíram todos. Ali nos falam que eram 120, contando com os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, Maria, seus irmãos, juntando todos eram 120. E todos os discípulos de Jesus aguardaram a promessa do Senhor. Eles estavam ali todos reunidos, perseverando em oração. Eles estavam reunidos no propósito de tudo aquilo que Jesus tinha passado, de tudo aquilo que Jesus tinha ordenado e ensinado a eles. E aconteceu que em um domingo de manhã, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas de fogo repartidas a cada um deles. E ali estavam pessoas de outros lugares e idiomas diferentes. Ali nós vemos que tinham pessoas, a Bíblia nos relata, que tinham pessoas dali da Ásia inteira, ali, pessoas da África, pessoas que ouviam a palavra das coisas grandes de Deus no seu próprio idioma raiz. Como se hoje nós que falamos português estivéssemos naquele dia, certamente estaríamos ouvindo as coisas, as maravilhas de Deus no idioma português, no idioma japonês, porque era um monte de gente que estavam cheios do Espírito Santo, com línguas de fogo repartidas, pronunciando a grandeza de Deus. Mas no meio daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, que estavam se maravilhando, tinha também aquele grupo que tem até hoje, né? Aquele grupo que estava zombando. Estavam zombando das coisas de Deus, estavam zombando do poder do Espírito Santo, até que no meio ali da zombaria, onde falou que aquele povo estava bêbado, Pedro se levantou. Muitos lembram de Pedro como covarde, como aquele que negou a Cristo 3 vezes. Mas não, eu vejo Pedro como um dos homens mais corajosos da Bíblia, que é aquele que sempre estava ali com Jesus. Lógico, teve a sua fraqueza ali de negar a Cristo, mas eu sei ali que ele carregou aquilo com ele por muito tempo, porque depois daquilo ele deve ter falado: nunca mais eu nego a Jesus Cristo, se for para me morrer por ele eu morro. Então tudo ali que estava com blasfêmia, Pedro já se levantava. E quando Pedro se levantou ali, cheio do Espírito Santo, ele disse que não, aquele povo não estava bêbado, que era 9 horas da manhã, aquele povo não estava bêbado. Ali estava se cumprindo a promessa que estava no livro do profeta Joel, que Deus derramaria do teu Espírito Santo. Aleluia, glórias ao Senhor. Agora, prosseguindo ali no capítulo 3, o mesmo Pedro e João, aqueles apóstolos que
desde os tempos ali de Jesus, desde o começo estavam firmes com Jesus, aqueles que eram bem próximos de Jesus. E Pedro e João, eles vão orar no templo, e se aproxima da Porta Formosa, onde havia um homem coxo que já tinha mais de 40 anos, diz a palavra do Senhor. E eles foram, aquele homem coxo foi mendigar, que era de costume, ele foi mendigar a Pedro e João. Mas como a palavra de Deus nos diz, como todos os irmãos é conhecido, Pedro e João se levantam e falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Oh, glória! E esse homem não somente levantou e andou, esse homem salteou, esse homem pulou, glorificando a Deus, aleluias. Oh, glória! Só que ao mesmo tempo que eles fizeram esse milagre, eles estavam ensinando em nome de Jesus, eles estavam, tudo aquilo que Jesus tinha passado para ele, eles estavam passando a toda a multidão, como foi feito o vídeo do Senhor, como ele aprendeu com Jesus Cristo. Eles foram ensinando em nome de Jesus, foram pregando a palavra do Senhor, foram pregando a ressurreição de Jesus. Tudo aquilo que eles foram testemunha, tudo aquilo que eles viram e ouviram, eles foram transmitindo. Só que isso chamou a atenção das autoridades judaicas, que prenderam os apóstolos até o dia seguinte, porque já era tarde. Como ali já era tarde, não tinha como se resolver, eles prenderam o apóstolo Pedro e João e encerraram na prisão. Só que nesse mesmo momento que eles prenderam Pedro e João, eles ouviram o discurso de Pedro. Então a Bíblia nos fala que ali muitos ouviram e creram na palavra, e era o número de quase 5.000 pessoas. Que mesmo ali, mas eles não estavam temendo a prisão, eles não estavam temendo quem era que estava tentando parar. Eles continuaram a falar da palavra de Deus, até que não tiveram jeito, eles encerraram eles na prisão. No capítulo 4, versículos 7 ao 10, queria estar lendo com os irmãos. Capítulo 4, do versículo 7 ao 10. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está diante de vós. Aleluia. Aleluia. E nesse trecho nós vemos como que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse era Pedro. Muitos ali poderiam falar: não, eu estou sendo ameaçado ali, eles podem me matar, como crucificaram Jesus. Ainda mais sabendo que nós somos apóstolos de Jesus. Nós estamos falando em nome de Jesus, mas pelo contrário, ele foi lá e falou em nome de quem? Falou tudo aquilo que eles estavam sendo acusados, ele falou. E eu destaquei 2 pontos aqui de um homem que é cheio do Espírito Santo. Um homem que não tem medo de anunciar a palavra de Deus, mesmo que seja na frente de autoridades máximas, talvez as mesmas que crucificaram a Jesus, porque a perseguição, a intimidação, prisão, a ameaça nenhuma que nunca fez a igreja recuar. A igreja, se ela está de pé até hoje, foi porque a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Se hoje tem homens na África, homens no leste asiático, na Ásia, pregando a palavra de Deus, e não está se amedrontando, então está continuando, é porque são homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Hoje podemos ver que no Brasil também, de uma forma mais sutil, o sistema, o mundo, as autoridades estão tentando calar a boca dos crentes. Se o crente ali é do meio artístico ali, se ele não aceitar aqueles termos ali, está ameaçado a ser processado, está ameaçado a ser caluniado,
mas tem muitos crentes ainda que estão levando a palavra do Senhor e estão batendo de frente com o sistema. Talvez ali muitos que poderiam estar numa emissora grande, são talentosos, e a emissora fala assim: você não pode falar mais do seu Deus Jesus, aí sim nós te contratamos. Mas não, tem muitas pessoas ainda que não estão se vendendo por esse mundo corrupto, estão pregando a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, sem ter medo de qualquer autoridade. Aleluia. E um segundo ponto que eu reparei nesses versículos que eu li, que um homem cheio do Espírito Santo de verdade, ele não toma glória para si. Pois eles, mesmo sendo apóstolos, eles poderiam falar: não, eu pus a mão e curei, eu andei com Jesus, eu fui lá, coloquei e o paralítico andou, eu fui lá e fiz e aconteceu. Não, eles em todos os momentos, ele menciona o nome de Jesus. Tudo que ele faz ali é em nome de Jesus. Aleluia. E verdadeiros adoradores de Deus não querem a glória para si. Eles não querem ser lembrados ali: eu sou aquele que faz e acontece, eu sou aquele que fala em línguas, não. Eles querem o poder do Espírito Santo para pregarem cada vez mais a palavra de Deus, curar, mas tudo isso em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. No versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Nós vemos nesse versículo aqui que, lógico, que todo conhecimento é bem-vindo. Todo conhecimento, a pessoa realmente ela tem que ler, ela tem que buscar o conhecimento. Mas quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, você vê que ela debate com aqueles que são os maiores. Vimos ali que Pedro e João, eles eram pessoas que a palavra nos diz que eles eram indoutos e sem letras. Às vezes eu, como não tenho estudo, também falo assim: mas como Deus vai me usar? Uma pessoa que mal sabe falar. Mas foi esses que Deus escolheu. Foi esses que Jesus escolheu. Ele escolheu desses homens, que um dos dois grandes homens, dos apóstolos com Jesus, eram homens que não tinham doutorado, eram homens que não tinham letras, não tinham conhecimento. Mas eles se maravilharam de ver da forma, da ousadia que eles debatiam com as autoridades ali, com os sacerdotes, com o capitão do templo, e todos eles batiam de frente. Eles não temeram, eles não ficaram gaguejando, recuando, porque estavam com medo daqueles homens. E pelo contrário, vimos no versículo 13 que é notório que eles estavam com Jesus. Que maravilha é essa? Já pensou? A gente está falando ali e a pessoa fala: aquele ali é crente, aquele ali dá para ver que ele conhece a Jesus, que ele foi transformado por Jesus. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Oh, glória. E não de ver ali, não, aquele homem ele é estudado, ele é doutor, aquele homem é professor, não. Aquele homem ali, ele é notório que ele tem algo diferente, que ele esteve com Jesus. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Vemos no versículo do 17 ao 20. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles foram ameaçados para não divulgar o nome de Jesus, para não evangelizar, para não ensinar e nem curar no nome de Jesus. Vendo que ali falam que eles foram ameaçados ainda mais. Então ali já estavam psicológico neles, já estavam açoitando e tudo, e pressionando para que não falassem de Jesus. Eles poderiam sair dali e falar: não, então a gente entende, a gente vai para outro lugar, vamos se reunir a igreja, já que a igreja é um quadrado de 4 paredes, que todo mundo só fica ali dentro, vamos sair dali
e não vai ter problema nenhum. Mas não. Pedro e João não abriu mão de pregar o Evangelho. Aleluia. Nem na frente deles, que poderiam ali, vamos crucificá-los, vamos acabar com o Evangelho, vamos destruir o Evangelho, vamos executar todos os cristãos que estão aqui, já que estão reunidos, vamos... Não, eles não temeram e continuaram a proclamar o Evangelho. Glória. E vendo se a igreja está aqui até hoje, passado 2000 anos, é porque, graças muito a Deus, claro, mas a esses homens que foram buscar ser cheios do Espírito Santo, Aleluia. para que não temessem ameaça alguma. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 23: E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Aqui vemos que quando ocorre uma adversidade em nossas vidas, nós não temos que fugir da igreja, e sim se juntar com nossos irmãos. Porque muitas vezes aconteceu um problema, uma adversidade na nossa vida, a gente fala, hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, mas deveria ser pelo contrário. Ali como foi eles foram presos, eles foram interrogados, ficaram no psicológico dele um tempo, e soltaram, mas houve aquele debate longo, eles estavam cansados, eles estavam assim, passados, mas depois que eles foram soltos, eles correram para a igreja. Eles correram para junto daqueles que muitas vezes a gente tem que ser unido. Às vezes, muitas vezes o irmão Robson falou, a gente tem como uma brasa, né? Porque uma brasa separada logo ela se apaga, mas ela junta ali, ela está forte. Como o pastor disse, nós somos enxertados na oliveira. Não somos galhos soltos por aí, galho que serra, não. Verdade. Nós somos enxertados na oliveira. Aleluia. Então, a igreja ela tem que ser unida, assim como aquelas pedras que fazem uma muralha, uma em cima da outra, que fica forte. A igreja ela tem que ser unida, unânime, como era a igreja primitiva. Aleluia. Glórias ao Senhor. No versículo seguinte, o 24: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e tudo o que nele há. Glória. Versículo 25. Versículo 25. E que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos e pensaram coisas vãs. Aqui nós vemos que, como eu falei para os irmãos, eles se juntaram à igreja e unânimes, eles levantaram a voz ao Senhor. Vimos que a arma do crente não é ir lá, vamos juntar todo mundo e vamos quebrar todo mundo, não. A arma do crente é joelho no chão. Aleluia. É oração, porque Deus ela entra no propósito. E quando Deus entra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem. Então a arma do crente é se reunir, dobrar o joelho e orar. Glória. Aleluia. Porque enquanto a igreja se une e busca Deus em unânime oração, age a favor da igreja. Deus age a favor da igreja. Verdade. E se Deus é por nós, como eu disse, quem será contra nós? Ninguém pode Glória. contra a igreja. Aleluia. No versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ali nós podemos ver que eles poderiam falar assim: ô Jesus, ô Deus, derrama fogo do céu, manda o anjo da morte, mata tudo eles, acaba com o nosso sofrimento, Senhor. Poderia ser orações dele. Senhor, acaba com o nosso sofrimento, nos leve para um lugar mais seguro. Mas não. Na oração deles, eles pedem: Senhor, olhem para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia Aleluia. a tua palavra. É disso que nós necessitamos. Jesus. Na hora da peleja, na hora que estamos levando a palavra de Deus em nossos caixás. Eu trabalho ali com pouco brasileiro, somos só nós três, um já é cristão, está indo na igreja, o outro a gente pouco a pouco fala de Deus. É difícil, mas nós temos que, em oração, não
desejar o mal para as pessoas, não pedir que aquelas pessoas, não dá certo com aquela pessoa, meu Deus, manda ela para outro lugar, ou manda ela para outra região do Japão. Não, nós temos que pedir a Deus mais ousadia para falar a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando estende a mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amém. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vendo aqui que a oração deles foi atendida. Eles estavam ali reunidos unânimes, juntos, pedindo para que Deus lhe desse ousadia para ministrar a palavra, para levar a palavra de Deus. Não somente isso, mas também para impor a mão e curar, para que façam sinais e prodígios, e Deus os concedeu. Aleluias! Aleluia! E nós também que estamos no Japão, querendo ou não, assim, ainda como se fosse algo primitivo, porque o povo japonês ainda, muitos, a maioria, mais de 90%, não conhecem a palavra do Senhor. Mas que Deus nos encha do Espírito Santo, que Deus nos dê palavra de ousadia para transmitir a palavra, não somente para a comunidade brasileira, mas com o pouco Nihongo que nós sabemos, que venhamos também continuar a fazer nossos trabalhos e levar a palavra de Deus, que não venhamos parar, porque a igreja não recua, independente dos problemas que apareçam, independente da adversidade que certamente encontraremos, pois nenhuma palavra na Bíblia nos diz que será doce como mel, será uma maravilha. Não, toda a palavra de Deus houve ali para a igreja primitiva, foi ali para a igreja ali dos meados, que foram Martinho Lutero, entre outros. Todos teve suas dificuldades para a progressão do Evangelho, e nós também. Muitas vezes sabemos que não vai ser fácil, sabemos que nossa luta é diferente, também não sofremos perseguição assim, mas às vezes por estarmos tanto tempo presos num caixá, e as poucas horas que nos sobra a gente está dormindo e cultuando a Deus, mas que venhamos nos fortalecer, pedir a Deus para que Deus nos conceda o poder do Espírito Santo para continuar pregando a palavra no reino de Deus. Amém? Amém. Pastor, breve, mas agradeço a oportunidade. Amém. Está bem falado. Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. No mesmo propósito desta palavra ministrada, Senhor, venha fortalecer a tua igreja, dar ousadia ao teu povo, venha encher-nos com o poder do céu para pregarmos o Evangelho. Senhor, meu Pai, a tua igreja aqui reunida, Senhor, meu Pai amado, ouvindo a tua palavra, assim como a igreja primitiva, Senhor, meu Deus, que ouviu a tua palavra, que anunciou salvação e não se amedrontou diante do sinédrio, diante, Senhor, meu Deus, daqueles que queriam calar a tua igreja, mas, Senhor, meu Deus, eles confrontado com a tua palavra, com ousadia e autoridade que veio do céu, ó Deus amado, e nada poderia impedir, ó Deus amado, aqueles homens de anunciar a Cristo Jesus, ó Pai. E assim, ó Deus amado, o teu povo aqui neste tempo, ó Deus amado, no Japão, na cidade de Ogo, e tantos, Senhor, igrejas espalhadas, venha, Senhor, meu Deus, usar, Senhor, aqueles que se colocam na brecha, como Pedro, como João, aqueles que foram chamados pelo Senhor a pregar salvação, pregar arrependimento, pregar, Senhor, o reino dos céus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nada pode impedir a tua igreja de avançar, ó Pai, porque é o Senhor que é o construtor desta obra, e assim, ó Deus, usa os teus servos com ousadia, com autoridade, ó Deus, acrescenta fé, fortalecimento, ânimo, Senhor, ó Deus amado, derrama do teu Espírito ousadia, ó Deus amado, a tua igreja, porque o Senhor nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de autoridade, ó Deus amado, de unção, ó Deus querido, para orar e os enfermos ser curados, para repreender os demônios saírem, para colocar os paralíticos de pé, os surdos ouvirem, os cegos, Senhor, enxergarem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja, Senhor, venha no tempo de hoje, Senhor, ser, ó Deus amado, uma tocha acesa, no meio da escuridão da idolatria, no meio da escuridão
escuridão, Senhor, do paganismo, Senhor, do peganismo, Senhor Pai. Assim nós oramos, Senhor, meu Pai, esta noite com a Tua igreja e recebemos a Tua palavra aos nossos corações, que não venhamos nos calar, que não venhamos nos amedrontar, mas levando a Tua palavra, como diz, Senhor, em tempo e em fora de tempo, porque o tempo não é, Senhor, cronológico deste tempo, mas o tempo é do Senhor, é do céu, e o tempo é agora para levarmos, Senhor, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoe a cada um aqui presente, aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, que sejam impactados, sejam tocados, sejam, ó Deus amado, restaurados, renovados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Levante as tuas mãos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja, e todos digamos em uma só voz, amém. Está encerrado em nome de Jesus.